Então vamos prestar atenção nisso. Abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos entender aqui o Espírito como vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Está assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra fala do ajudador, fortalecedor, amigo fiel, advogado, protetor, conselheiro. Aí diz assim: outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então aqui o nosso Senhor está falando do Espírito de vida. Espírito de vida. O Espírito Santo seria derramado como Espírito de vida e como Espírito de poder. Dois aspectos do derramar do Espírito no Pentecoste. Primeiro vida, depois poder. E estes dois se tornariam os pilares deste avivamento, vida e poder. Vamos para Lucas capítulo 24. Versículo 49 está assim. Lucas 24, 49. E eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Mas permanecei-vos na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Então aqui nós temos uma outra promessa. A primeira promessa: o Consolador, o Espírito de vida, o Espírito da verdade. Agora aqui ele vai falar de um derramar de poder, porque ele não é apenas o Espírito da vida, mas ele é também o Espírito de poder. Então, vida e poder. Mais uma vez, vou repetir. Você vai ver na igreja de Atos, esses dois fundamentos operando juntos, vida de um lado, poder do outro. A vida governando todas as coisas, e o poder habilitando eles para todo o serviço. Irmãos, preste atenção, é isso que nós temos perdido. Como a igreja tem se perdido na vida e no poder. E hoje, Satanás tem se utilizado muito dessa fraqueza, dessa brecha, dessa falta desses dois alicerces, e tem dado um outro tipo de poder, aquilo que ele ofereceu para Jesus lá no deserto. Quando ele disse para Jesus, primeiro, transformar pedras em pães. Ele queria que Jesus fosse o quê? Um homem popular. Depois, pular do pináculo do templo, e os anjos amparando ele embaixo. Ele queria que Jesus fosse espetacular. E depois ele mostrou os reinos do mundo, para que Jesus se tornasse um líder poderoso. Então, por que, irmãos, nós temos perdido esta vida e este poder? Satanás tem introduzido esse espírito maligno, tornando os homens espetaculares, populares e poderosos. Isso não é obra do Espírito, essa é uma obra devastadora de Satanás. Satanás tem introduzido isso na igreja. Então é comum a gente ver muitos homens buscando isso, ser espetacular, ser popular, ser poderoso. E ele usa o poder latente da alma, para poder criar coisas fascinantes, manipular as mentes, e chamamos isso de obra de Deus. Mas quando você vê dentro dessa obra o rastro de morte que existe, quando você olha dentro dessa obra, quantos casamentos destruídos, quantos jovens destruídos, mas não importa, irmãos, hoje a obra de Deus, a bênção de Deus na sua obra, é computado pelo valor ou pelo saldo da conta bancária. Essa é a maior tragédia. Nós achamos que uma igreja cheia, uma igreja próspera, é uma igreja que tem muitas pessoas. Para Deus, irmãos, no reino dos céus, as medidas são totalmente diferentes. Os dois é uma só carne. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estou presente. O tamanho da igreja não se avalia pela quantidade de pessoas, mas pela realidade da vida. Você entende, irmãos? Então a gente acha uma igreja grande. Qual é a maior igreja da cidade? Aí você vai lá
e olha um local de reunião e lá tem 3.000 pessoas. Nossa, essa igreja é grande. Mas às vezes, do ponto de vista do céu, ela nem existe. Nem existe. Aí vai lá na casa da irmã Joaquina, tem uma salinha, tem 4 irmãos que reúnem em torno do nome do Senhor. E ali, irmãos, do ponto de vista celestial, tem um candeeiro aceso. Consegue ver? Isso para Deus é igreja. Aí você pensa, o anjo do Senhor tem uma mensagem para entregar numa cidade. Aonde ele vai? Você acha que ele vai nas grandes catedrais? Não, irmãos, isso para Deus, pedra sobre pedra, não significa nada para Deus. A medida da igreja, a sua dimensão, é pela realidade da vida. Lembra, na igreja primitiva, tinha um paralítico lá. O que ele estava fazendo lá? Pedindo esmola. Chegaram Pedro e João. Sabe o que eles disseram? Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos? O que eles tinham, irmãos? Vida e poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós perdemos isso, irmãos. Será que a gente tem coragem aqui de silenciar um pouquinho e dizer assim, perdemos a vida? Nós temos perdido a vida. Nós não conseguimos, irmãos, não é nem fazer os paralíticos andar, é não fazer os próprios irmãos andar. Não consegue ajudá-los a andar, irmão, o caminho é esse, ele não anda. Olha o caminho do Espírito, a vida no Espírito, os irmãos não andam. Olha o caminho da cruz, os irmãos não andam. Irmãos, a gente não consegue. Os casamentos estão sendo destruídos, os irmãos estão aí escravizados pela depressão, e a gente só sabe dar uma aguinha benta, irmão. Ah, irmão, vamos orar, deixa eu orar. E fica nesse negócio de orar. Sabe o que às vezes eu desconfio quando a gente fala, vamos orar, é porque a gente não quer orar. A gente está querendo passar, irmãos, um batonzinho, uma maquiagem, naquela desgraça que está na casa do irmão. Entende? Porque nas orações é tudo formalismo e religiosa. A gente fica doido para dizer o amém final. A gente não está disposto a entrar na fogueira com autoridade, buscar discernimento. Dizer, irmão, a casta está aqui, ó. Entendeu? Aqui que está o problema. E aqui nós vamos, irmãos, orar. E só terminaremos quando tivermos resposta do Senhor. E se a resposta do Senhor também for negativa, a gente vai falar. E a gente ora. Terminou e falou, irmão, deixa eu falar, você vai morrer. Mas primeiro, arrependa dos seus pecados. A situação é grave. Nós não, irmão, nós somos muito políticos. Nós somos políticos. E a gente fica oferecendo, irmão, colocando band-aid em cima de câncer. A pessoa está com câncer, pega um band-aid, irmão, está aí, Deus vai te abençoar. Vamos orar. E não resolve nada, as pessoas estão amarguradas, perdidas, porque não tem vara, não tem cajado no meio do povo de Deus. Entende? Perdemos a vida, perdemos o poder. Isso não existia na igreja primitiva. Nós ficamos fabricando culto final de semana e chamamos isso a mesa do Senhor. Cantamos porque sabemos cantar. Pregamos porque sabemos falar. Mas o Senhor não está presente, irmãos. Chamamos euforia da presença de Deus. Quando a presença de Deus está, não existe euforia, existe temor, existe reverência. Quando o Espírito Santo está, tem direção. Não precisa o irmão ficar falando, irmão, silêncio, silêncio, vamos começar a reunião. Se o Espírito de Deus está ali, a vida está ali, há temor, até nos cachorros que estão em volta, irmãos, nas galinhas. Ainda mais nos irmãos que estão aqui dentro. Então um ambiente de desordem, de bagunça, é uma prova de que o Espírito Santo não está presente. Ora, se os irmãos pensam o contrário, respeita os irmãos, mas nós precisamos colocar os nossos olhos na Bíblia, para ver até onde está a verdade. Para a gente não ficar sendo o político da coisa, né? Para agradar todo mundo. Qual é a verdade, irmãos? Qual é a hora que nós estamos vivendo? Será que nós temos clareza da grandeza, da natureza do nosso chamamento como igreja? Porque como igreja, irmãos, nós enfrentamos problemas sérios. Enfrentamos o diabo tentando destruir, o diabo tentando matar, o diabo tentando roubar, mas nós temos firmeza diante do Senhor para discernir, para repreender, para dizer esta casta. Entende? Satanás, irmãos, ele não cruza os braços. Ele está todo o tempo com seus dardos inflamados, tentando lançar contra a igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos ficar aqui vendo o bonde passar. Nós temos que nos posicionar
nos posicionar sobre os irmãos, sobre as irmãs, sobre os jovens, sobre o nosso próprio lar, que ele tem vindo com toda a sua ferocidade para destruir, mas nós temos que orar, e quando você orar, você tem que saber que você está tocando os céus, e os céus estão tocando a terra. Nós temos que restaurar o verdadeiro significado da oração congregacional. Sabe o que é oração congregacional? É uma oração de governo, é uma oração de vanguarda. Não é uma oração que toda a igreja vai vir, mas Deus vai levantar alguns como ponta da lança, que vão à frente. Eles vão amadurecer na oração, vão orar em um só espírito.